Diogo e sua grana. 2h08, hora da nossa conversa sobre finanças pessoais com o colunista do Itatiaia Agora, Diogo Gonçalves, já aqui com a gente nos estúdios. Diogo, boa tarde, boa semana, bem-vindo. Boa tarde, Loli, boa tarde, Alessandra, boa tarde a todos. Boa tarde, Diogo. Vamos responder perguntas de ouvintes. A gente gosta muito de receber pergunta, viu, gente? A sua dúvida sobre finanças pessoais, sobre o seu orçamento é muito importante, porque às vezes vai esclarecer o seu problema e também de outras pessoas que estão na mesma situação. Então, manda um WhatsApp pra gente no 99996-7074, 99996-7074. Dá pra você mandar o texto, dá pra mandar também áudio. Fala seu nome, de que bairro você está falando, ou cidade, e qual que é a sua dúvida. Dá para mandar também no chat do YouTube, se você está acompanhando a gente pelo YouTube. A gente pega a sua pergunta lá, faz para o Diogo aqui. Como é o caso do Felipe Dutra, do bairro Santa Lúcia. Diogo, ele diz que tem um plano de previdência, mas que a rentabilidade dele é baixa. E aí ele quer saber o que você indica para ele fazer. Sacar, fazer uma portabilidade, se isso também pode se aplicar para outros investimentos. Independente de ser previdência, quando algum investimento está ruim, a gente tem a alternativa de resgatar e reaplicar ou de fazer a portabilidade. No caso da previdência, como ela tem um benefício de um benefício fiscal, ou seja, de ter um imposto menor do que qualquer outro tipo de aplicação que tenha imposto de renda, a previdência, o melhor caminho é fazer a portabilidade. Então, a primeira coisa que eu digo para ele é: se informe, pesquise, porque ele falou que é baixa. Baixa quanto? O que será que está de errado? Será que é a rentabilidade ou será que é a taxa de administração do fundo que ele investiu? Fundo de previdência. Então, ele tem que saber, descobri mesmo, a rentabilidade é ruim, tem que melhorar. Então, o que ele tem que fazer agora é pesquisar outros fundos de previdência, descobrir qual que está performando melhor e fazer, assim, a portabilidade para outro fundo ou até portabilidade para outro banco, para outro gestor de fundos de previdência. Então, ele tem essa opção, ele deve buscar essa opção, sim. No complemento da pergunta, se tiverem outras pessoas investindo em outros investimentos que não tenham, por exemplo, uma não liquidez diária, ou seja, se a pessoa tiver investido e tem liquidez diária, ele consegue resgatar a qualquer momento, ele resgata e investe em outro lugar. Só muito cuidado para não resgatar, perder a oportunidade do tempo da aplicação lá e ir para outro. Você sabe que tem um perfil muito interessante na Bolsa de Valores, não é o caso da pergunta, mas eu me lembrei aqui, queria dividir com vocês, que é o perfil retrovisor. Vocês sabem o que é isso? Fica só olhando para trás, né? E o que significa isso? Não sei. Ele aposta no que foi bem ontem, mas pode ser que não vai bem hoje. É isso, Loli. Ele olhou para trás e falou assim, eu vou investir no sei o que lá, que alguém acabou de ganhar dinheiro. Aí ele mudou para não sei o que lá. Eu não quero citar nome aqui para não parecer que isso é ruim ou isso é bom. Uhum. Aí ele investiu. Aí agora começou a perder. Por quê? Porque já ganhou o que tinha que ganhar. Começou a realizar. Aí ele fala mal da Bolsa de Valores. Veja bem, Bolsa de Valores, eu entrei, me dei mal. Me deu mal por quê? Você olhou no retrovisor. Isso pode ser aplicado aqui. Cuidado na hora de resgatar um dinheiro, porque às vezes é a hora que ele vai começar a te dar o lucro, você está resgatando e mudando para alguma coisa que já deu lucro. E às vezes, ficando mais tempo, você paga um imposto de renda menor. Sim. Você tira antes, está pagando um imposto maior, uma alíquota maior, e aí está perdendo dinheiro. Esse é o maior cuidado com Previdência. Por isso que eu falei, no caso da Previdência, o caminho é portabilidade. Se você tiver que pagar um imposto quanto a isso, vai ser alto demais, porque a Previdência tem um benefício do tempo, ele vira a alíquota de imposto de renda mais barata que os outros investimentos que também têm alíquota de imposto de renda. Muito bem, esclarecimentos para o Felipe Dutra, do bairro Santa Lúcia. A gente vai agora para a pergunta da Alexa Fernandes. Alexa, que tem nome lá daquele smart speaker lá famoso, né? Alexa, nome muito bonito, inclusive. Smart speaker. Gastou aí, hein, Loli? Tá errado? Outro nível, não, certíssimo. Certinho? Eu falo que é a moça lá que a gente fala com ela, né? Smart speaker. Pois é, Alexa Fernandes é que mandou pra gente a pergunta. Pergunta também sobre Previdência. Alexa, que é lá do bairro União. Ela te pergunta, Diogo, qual a diferença entre plano de previdência de renda fixa e um plano de previdência que é multimercado? Tá.
Vocês estão falando de um jeito que chama Alexa, né? Minha filha de 3 anos, ela adora dar ordem na Alexa. Ela fala, Aleca, aí a Alexa não escuta, né? Ela fica com raiva. Aleca! De vez em quando ela entende e pergunta para ela, né? Ou dá alguma ordem. Mas para a Alexa, que independente de ser uma previdência, quando você escolhe renda fixa ou um fundo de multimercado, debaixo de uma previdência ou não, tanto faz, renda fixa é aquela que você sabe. Eu coloquei o dinheiro lá, em algum determinado tempo que foi contratado naquela operação, naquele investimento, ele sabe quanto que ele vai receber. Então, uma renda fixa, por exemplo, CDB. Vou aplicar o CDB por 1 ano. Ele me prometeu me dar 12% ao ano, por exemplo. Ele vai te dar 12% ao ano porque é fixo. O fundo de multimercado, você precisa de um gestor de fundo muito bom. Por quê? Porque tem muitas variáveis. O gestor de um fundo de multimercado, ele pode aplicar desde renda fixa, a renda variável, a mercado de futuro, a juros, a câmbio, a dólar. Ele tem um pacote de opções para ele ir aplicando e buscando a melhor performance possível. E aí tem que entender, né, Diogo? Porque é um passo importante, porque é seu dia de aposentadoria. Isso. Nesse caso do fundo multimercado, o que eu chamo a atenção? Entender o prazo, o tempo de dinheiro que você quer deixar lá, porque pode demorar 1, 2 anos no negativo para aí sim começar a ficar positivo, porque é muito risco. Tem muito risco naquilo ali. Então, não é que você tem que entender do mercado ou do que o cara está investindo. Não. Você tem que saber, conhecer a performance daquele fundo e se aquele gestor do fundo, aquele cara que trabalha só para isso, para fazer o fundo performar, se ele é um bom gestor ou não. Por quê? Porque a gente chama de track record, aproveitando o inglês do Loli, que é o resultado para trás dele. Olha para trás, esse cara já passou em crise, esse cara já passou momentos de inflação muito alta, esse gestor, como é que é a performance dele a longo prazo? E aí sim você colocar o dinheiro lá. Porque o risco está na gestão dessa pessoa, que é o gestor de fundos de multimercado, justamente porque o fundo de multimercado nos dá diversas opções de escolher o que você está investindo. E tem outro detalhe. O gestor do fundo, ele só fala em que ele investiu, como que estava a carteira dele, a cada 3 meses. Então, depois de 3 meses, você descobre em que ele estava investido. Que se você confia na gestão dele, ele tem uma boa performance para trás, é algo que você pode ali buscar confiar, mas nunca colocar todo o seu dinheiro nesse lugar. Esclarecimentos, então, para Alexa Fernandes, que perguntou a respeito das opções de planos de previdência. Tem uma última de saideira, Diogo? Vamos lá? Vambora. Estamos aqui para isso. É o Arthur Torres. Ele pergunta para a gente assim, quero começar a investir. É melhor um investimento que rende Tesouro Selic ou o pré-fixado? Como ele está começando, a Selic, ela é mais, assim, eu diria, ela é mais conservadora. O pré-fixado, você depende um pouco mais do tempo para saber se foi uma boa operação ou não, porque vai depender da curva de juros. Então, para começar, eu, Diogo, começaria com Tesouro Selic, que é o que tem, é o mais claro, assim. A Selic está 12,25, ele vai receber o equivalente bruto a 12,25. Ponto final. Você está na mesma situação do Arthur aí, gente? Então, dúvida respondida, quer começar a investir? Tesouro Selic fica de olho, né? No rendimento, nas movimentações. Claro que na Itatiaia facilita, porque a gente está sempre de olho nisso para você, com os resultados do mercado, com a taxa Selic, mas também com as dicas do Diogo. Diogo, pessoal que tem mais dúvidas, te encontra onde? Diogo e Sua Grana. Você pode me procurar em todas as redes sociais, acessar meu site, Diogo e Sua Grana. Vai ser um prazer para mim ter você lá me seguindo, a gente compartilhando ideia, todo dia um pouquinho de educação financeira. Para o bem de cada indivíduo, para o bem da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Com o Instagram, com mídia social, a gente consegue falar com gente ao redor do mundo, né? Então o objetivo lá é mesmo ensinar, educar financeiramente a cada indivíduo.